em uma live para fazer a exposição da palavra de Deus em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 47 até o 52. Vamos estar, a partir de hoje, concluindo a nossa série de exposição e explicação das parábolas contada por nosso Senhor Jesus Cristo aqui em Mateus capítulo 13. Cada uma dessas parábolas, o nosso Senhor Jesus contou realidades práticas no dia a dia do seu público e ele aplicou cada uma dessas parábolas a realidades espirituais. Agora, nós vamos estar finalizando a última parábola, a sétima parábola, que é a parábola da rede. Nós começamos com a exposição da parábola do semeador. Ali o nosso Senhor conta a qualidade da terra, conta nessa narrativa 4 tipos de terras. 3 são de má qualidade, que a semente não dá vida, e a 4ª é a boa terra que dá bom fruto, simboliza o coração dos homens, esses 4 tipos de terra, o coração mau e o coração bom, o coração não transformado por Deus e o coração transformado por Deus. E em seguida, a parábola do trigo e do joio. Ali nessa parábola, o Senhor fala da paciência do dono daquela terra em esperar o dia da ceifa para colher e separar o joio do trigo. E o Senhor aplica isso na realidade do fim dos homens, do fim da era dos homens, o fim da história humana, que é o juízo final. É o dia do grande Deus, o dia do juízo, o último dia, né? É a vinda do Senhor em juízo, é aplicada nessa realidade. A primeira fala da realidade em ouvir a palavra de Deus e entender e ser transformado, e ouvir a palavra de Deus e não entender e não haver nenhuma transformação. E a terceira parábola é a parábola do tesouro escondido. Na parábola do tesouro escondido, nós aprendemos que o evangelho, o reino de Deus, o reino dos céus é igual um tesouro escondido que o homem achou no campo e renunciou tudo quanto tem para ter aquele tesouro, aquele campo, né? E a pérola de grande valor também. Isso fala da renúncia em valorizar o reino de Deus, em valorizar o Messias, em valorizar o Senhor Jesus, em valorizar o reino de Deus e considerar isso como algo mais importante do que qualquer coisa aqui nesta vida. E falamos também da parábola do fermento e do grão de mostarda, o grão de mostarda e o fermento. E hoje nós vamos estar terminando essa parábola falando da rede lançada ao mar. A palavra de Deus diz assim em Mateus capítulo 13, versículo 7. Igualmente, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de toda espécie, ou peixes de toda qualidade. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanha para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão o mal dentre os justos, lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram eles: Sim, Senhor. Bem, aqui eu quero só ler até o versículo 51, para nós ganharmos tempo, para que esta live não fique muito longa. Primeiro, nós temos aqui uma parábola contada por nosso Senhor Jesus, que ele não aborda assunto da agricultura, mas ele aborda um assunto da pescaria, e ali, dentre aquela multidão, havia muitos pescadores, principalmente os discípulos, os apóstolos do Senhor. Em sua grande maioria, eles tinham essa profissão de pescar peixe. E o Senhor fala algo que é comum a eles. Eles sabiam muito bem o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e que puxa uma grande quantidade de peixe de toda a espécie. E lá na praia eles separam bons no cesto e os ruins eles jogam fora. Na Palestina, os judeus eles
consideravam um tipo de qualidade de peixe que não era útil para comer, que era o peixe que não possuía escama e nem barbatana. Esses tipos de peixe que não possuía escama e nem barbatana, eles não eram consumíveis pela comunidade ali judaica, judeus. E é desse tipo de peixe que o Senhor está falando. Eles são jogados fora. Os peixes bons são colocados no cesto. Então o Senhor aplica essa parábola numa realidade espiritual, dizendo que assim será na consumação do século, assim será no fim do mundo. Mas antes de correr para a aplicação desta parábola nessa realidade espiritual, eu quero fazer algumas observações. Dentro desse pacote de parábolas aqui contido em Mateus capítulo 13, existe uma parábola bem parecida com esta parábola aqui da rede, que é a parábola do trigo e o joio. A parábola do trigo e o joio fala de um assunto escatológico. O nosso Senhor aplica essa parábola dentro de um assunto, dentro do tema escatológico, falando do último dia, falando do juízo final. Ele diz que o dono daquela plantação disse para os seus empregados que não era para arrancar o joio, senão ia sair o trigo e ia vir junto. Deixa chegar o dia da ceifa e aí nós vamos fazer a colheita e vamos separar o joio do trigo. O Senhor então aplica dizendo: assim será na consumação do século. Assim vai acontecer no dia em que o Filho do Homem vai mandar os seus anjos, eles vão colher do seu reino tudo que causa escândalo, que os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Vejam que essa parábola é bem semelhante. O assunto é como o Senhor Jesus estivesse enfatizando, é como se ele estivesse repetindo, né? É como se você virasse o lado B do disco e tocasse a mesma música, sabe? Numa harmonia diferente. Isso é importante. Aqui nós destacarmos que o último dia em que os homens irão prestar conta diante de Deus é uma grande realidade. Aqui é comparado com uma rede lançada ao mar que apanha peixes de toda a espécie. O reino dos céus é assim, o Senhor Jesus diz. A rede, ela era lançada ao mar da Galileia. Ela tinha 12 metros de largura e 100 de comprimento. Ela era amarrada na beira do rio e outra ponta era colocada no barco, e o barco puxava aquela rede e ficava então dando algumas voltas. E daí vinha na rede uma grande quantidade de peixes. E entre esses peixes havia os bons e os ruins. O mestre diz: assim será na consumação do século. Assim será quando finalizar a história dos homens. Você acha que a história humana não haverá um fim? Esse mundo em que nós vivemos, manchado e marcado por coisas pecaminosas, manchado e marcado por ódio, mágoa, rebeldia contra Deus, a falta de amor ao próximo, você acha que isso vai ficar impune? Deus irá punir esse universo, os homens. Deus irá punir as pessoas. Haverá um dia que haverá um último dia da história humana. O último dia em que os homens estarão pecando aqui no solo terreno. O último dia será estabelecido por Deus a manifestação do seu trono, e ele vai julgar os homens segundo as suas obras. O mestre está aplicando a parábola da rede lançada ao mar, que pega toda espécie de peixe, a uma realidade espiritual, uma realidade futura, a saber, o juízo final. O juízo final é uma realidade futura ensinado na Bíblia Sagrada. Eu e você estaremos lá. De que lado você vai estar? O Senhor já começou a juntar os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. O Senhor já começou a colocar as suas ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda.
o avanço da pregação do Evangelho, o crescimento do reino de Deus, esse processo já começou. A pregação do Evangelho está sendo realizada e aqueles que foram eleitos pelo Pai antes da fundação do mundo, eles estão ouvindo a sua voz, estão atendendo o seu chamado e estão crendo no Senhor Jesus Cristo. Eles já agora estão do lado direito, eles já estão servindo o Senhor, já estão ouvindo a voz do seu bom pastor e estão seguindo o seu comando. Por outro lado, à esquerda, os bodes estão ainda na sua rebeldia, na sua revolta contra Deus,